Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, esse vídeo é o primeiro da parceria com Rafael Arraes. Exatamente. Se você ainda não sabe quem é o Rafael Arraes, em que mundo você está vivendo? Em que mundo? Ele tem um blog que chama Textos para Reflexão. Ele é um tradutor de obras também, tem vários livros à venda na Amazon, né? Isso. A gente até vai dar um spoiler, já que ele vai traduzir o Caibalion agora. Vai fazer a tradução dele para a Amazon e o livro vai custar baratinho lá, então quem não leu ainda vai ter uma chance de ler, certo? Certo. Ele acabou de lançar o Corpus Hermético. Com uma parceria. Não foi ele que traduziu, mas ajudou a editar, né? A edição, a publicação dele. Então entra lá, Textos para Reflexão, tem um monte de texto legal do Raf, como a gente chama ele. Sim. Ele é um parceirão aqui do site desde o começo. É verdade. É um dos padrinhos do canal. É um dos padrinhos. E aí não é porque ele é um padrinho que nós estamos gravando o texto dele. Não. Mas é porque ele escreveu um roteiro muito legal. E hoje a gente vai falar sobre... Hipátia de Alexandria. Olha só, hein? Olha só, eu queria falar o seguinte pra vocês. Se vocês gostam do canal, gostar desse vídeo e ver mais alguns e gostar, se inscreva no canal. Isso. Certo? Se você também não vê mais alguns, mas já gostar desse, já se inscreve que você vai gostar de todos. Exatamente. Vamos lá. Vai! Hipátia nasceu em Alexandria por volta do ano 370 d.C., numa época em que a cidade egípcia ainda era um dos centros do mundo. Ela foi um dos últimos intelectuais conhecidos da antiguidade a trabalhar na famosa Biblioteca de Alexandria e a primeira mulher matemática que a história registra. Exatamente. A lenda de Hipátia, de uma bela cientista pagã que foi brutalmente assassinada por uma turba de cristãos fanáticos que a consideravam uma herege. Essa lenda rodou o mundo e sobreviveu até os dias atuais. Como qualquer lenda, no entanto, ela traz verdades e inverdades de uma história mais simplificada que podemos esclarecer melhor nesse vídeo. Sim! Vejamos como Sócrates Escolástico, um historiador de sua época, a descreveu em sua obra História Eclesiástica. Havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, filha do filósofo Theon, que galgou tantas realizações na literatura e na ciência que ultrapassou em muito os filósofos de seu tempo. Tendo sido versada nos ensinamentos de Platão e Plotino, ela explicava os princípios da filosofia para seus ouvintes, muitos dos quais viajavam enormes distâncias para serem instruídos por ela, por conta de seu autocontrole e serenidade. Frutos do cultivo de sua mente, ela aparecia muitas vezes em público na presença dos magistrados da cidade e não se sentia envergonhada em participar das assembleias dos homens, pois todos os homens que tinham notícia de sua extraordinária dignidade e virtude eram seus admiradores. Hipátia morou a vida toda em Alexandria. Era descendente de uma família de relativa nobreza e de destaque na sociedade da época. Seu pai, Theon, quase, né? Greyjoy. Theon era um cientista muito conhecido, membro do Museu, ou Templo das Musas, onde também residia a famosa Biblioteca da Alexandria, e também um escritor e filósofo com especial interesse no hermetismo. Olha só! Apesar de que dizem as lendas, era o pai de Hipátia, o amante do paganismo, e não ela, que ficou conhecido em seu tempo bem mais pelo seu vasto conhecimento em matemática, astronomia e principalmente por filosofia neoplatônica do que por alguma relação com rituais pagãos. Em sua vida privada, no entanto, era bem mais envolta em mistérios. Apesar de não nos restar nenhuma obra escrita de Hipátia que não seja relacionada à ciência, felizmente, algumas cartas de Sinésio de Cirene sobreviveram aos séculos e nos confirmam em parte o que muitos estudiosos de sua vida intuíram. Sinésio de Cirene ele era um bispo filósofo. Ele foi um dos jovens que se instruíram com Hipátia e mais tarde, eventualmente, ele veio a se tornar um dos bispos do cristianismo, que na época ainda dava os seus primeiros passos. As cartas que Sinésio enviou durante toda a sua vida à sua mestra Hipátia são a principal fonte de informação que nos restou acerca da vida dela. Ela formou um ciclo intelectual composto por discípulos que eram como que alunos particulares. Alguns deles por muitos anos,
Outros ainda, como o próprio Sinésio, que a trataram como mestre até o fim da vida. Tais alunos vinham da própria Alexandria, de outras regiões do Egito, da Síria, de Cirene e Constantinopla. Pertenciam a famílias ricas e influentes. Com o tempo, vieram a ocupar posições de comando na hierarquia do Estado ou na ordem eclesiástica do cristianismo que estava nascendo. Né? Em torno de sua mestra, esses discípulos formavam uma comunidade cujos fundamentos eram o sistema do pensamento platônico e os laços profundos de amizade entre eles. Aos conhecimentos transmitidos pelo Espírito Divino de Hipátia, eles davam o nome de mistérios. Tais conhecimentos, estes sim, mantidos inteiramente em segredo e jamais foram transmitidos a qualquer um que não fosse iniciado nos assuntos divinos e cósmicos. Olha aí. Ainda que pouco saibamos atualmente sobre o que Hipátia e seu círculo de discípulos estudavam em segredo, é certo que entre os textos sagrados constava-se os oráculos caldaicos. Esses textos do hermetismo eram caros tanto ao pai de Hipátia, que os ensinou a própria filha em casa, quanto a Sinésio, que em suas obras demonstra estar plenamente familiarizado com sua temática. Seja como for, o fato é que Hipátia foi uma pagã no âmbito privado, mas jamais demonstrou isso na esfera pública, principalmente nenhum interesse particular por frequentar templos dos deuses gregos ou por participar de seus rituais. Ao que tudo indica, Hipátia foi muito mais uma mística do que uma adepta do ritualismo religioso. Suas lições públicas incluíam, além da filosofia platônica, preciosas instruções de matemática e astronomia. As suas conferências tinham um lugar tanto em sua própria casa quanto aberto ao público, como nas salas de leituras alexandrinas. Em ambos os casos, não era incomum ser acompanhada por multidões e admiradores e curiosos. Apesar de Hipátia provavelmente ter sido belíssima em sua juventude, ela também sempre foi reconhecida como uma adepta de sofrosine, uma espécie de estado de espírito que, de acordo com o conceito grego antigo, incluía o bom senso e a moderação. Que incluía o bom senso e a moderação, a sanidade moral, o autocontrole e o autoconhecimento. Isso também se refletiu em sua vida sexual. Hipátia se conservou virgem por toda a vida e não há sequer um relato consistente de qualquer caso amoroso que ela tenha tido, seja com homens ou com mulheres. Aos que a questionavam sobre quando afinal iria se casar, ela respondia que já era casada com a verdade. Olha que bacana, que bonito. E agora, infelizmente, chegou a hora de falar sobre a sua morte trágica. Primeiro, preciso entender que na época havia uma disputa política pelo poder em Alexandria. E nessa disputa haviam dois personagens. Quem era o primeiro? Um deles era Orestes, o prefeito augustal e governador secular da cidade. E outro era Cirilo, o patriarca, uma espécie de arcebispo cristão em Alexandria. Isso. Muito embora representasse diretamente a igreja cristã e outro um cargo público, o fato é que ambos eram batizados e professavam publicamente o cristianismo. Assim fica claro que muito mais do que alguma disputa religiosa, os eventos que levaram à morte de Hipátia foram fruto de uma disputa política entre dois cristãos. Agora vamos ao cenário dessa disputa. No início do século V, eu nunca sei se é V ou V, mas no início do século V, Alexandria era uma das maiores cidades do mundo e uma potência comercial, onde residiam muitas comunidades de relativa riqueza. Dentre elas, a mais rica era certamente o grupo pagão, cuja ancestralidade helênica havia garantido muitas heranças. Logo após tínhamos a comunidade judaica e enfim a comunidade cristã, que exatamente por ser a mais pobre, era também a mais numerosa. Orestes, como um governante astuto que era, tentava sustentar suas chances de ascensão à hegemonia do poder sobre a cidade, praticando relações amistosas com todos os três grupos. Já Cirilo sabia que a sua única chance de conquistar o poder seria com uma vitória do cristianismo sobre as demais crenças, assim eliminando de vez quaisquer chances que Orestes podia ter de vencer aquele embate político. Pelos seus desentendimentos constantes com a comunidade judaica da cidade, é presumível que Cirilo tivesse um ódio pessoal para com os judeus em geral. Após várias trocas de ameaças que evoluíram com os anos, os judeus organizaram um ataque que terminou por matar muitos monges armados, chamados Parambolani, que era uma espécie de guarda armada do patriarca, assim como diversos cristãos desarmados num incêndio criminoso numa igreja. Cirilo respondeu duramente a esse ataque, destruindo sinagogas, saqueando as casas dos judeus mais ricos e, enfim, expulsando toda a comunidade judaica da cidade.
Esse foi um resultado catastrófico para as pretensões de Orestes, pois ao mesmo tempo ele perdeu o apoio tanto da comunidade judaica, né, que foi banida, como de muitos cristãos que não perdoaram o ataque dos judeus e passaram a apoiar Cirilo. Ao governador restava somente o apoio dos helênicos, e dentre eles, todos sabiam, a maior autoridade moral se concentrava em Hipátia, que além de tudo era amiga pessoal de Orestes e muitas vezes lhe aconselhava diretamente. A luz de Hipátia era ofuscante demais para que Cirilo se arriscasse a um debate direto. Ela precisou se livrar da filósofa com uma artimanha mais suja e sorrateira que pudesse. Uma arma usada somente pelos homens mais mesquinhos, mas mesmo assim muito eficaz, a boataria. Uma comunidade composta majoritariamente de letrados e propensos às mais diversas crenças mágicas, não foi muito difícil convencer as pessoas de que ela era uma mulher pagã, de família nobre e antiga, que se atrevia não somente a ensinar aos homens assuntos não religiosos, como também a aconselhar diretamente o governador. De certo seria uma diabólica praticante de magia negra, uma bruxa que seduzia a todos que escutavam suas palavras. Assim, chegamos aos tristes eventos do dia 8 de março do ano de 415 d.C. E ao invés de descrever o que aconteceu, a gente vai deixar vocês com algumas palavras de Sócrates escolástico. Foi então que a inveja se rompeu contra essa mulher. Sucedia que ela passava muito tempo com Orestes, o que deu procedência às calúnias que a condenavam entre o povo ligado à igreja, como se ela fosse a culpada de Orestes haver se distanciado do patriarca. Com efeito, alguns homens que lhe faziam iradamente a mesma acusação a seguiram quando voltava para casa. Então, a arrancaram de sua carruagem e a arrastaram para o interior da igreja chamada Cesárion. Rasgaram sua roupa e depois a mataram usando os cacos de cerâmicas. Quando terminaram seu esquartejamento com os cacos, tendo dilacerado cada um de seus membros, levaram o corpo para um lugar chamado Cinaron e lá o queimaram. Assim, deixou esse mundo a maior das filósofas, cuja vida foi ainda mais grandiosa por haver sido a vida de uma mulher em meio ao mundo de homens. Um brutal mundo de homens. Nós vimos com nossos próprios olhos e ouvimos com nossos próprios ouvidos a senhora Hipátia, que presidia com legitimidade sobre os mistérios da filosofia. E se acaso aqueles que compartilham tal laço de união são chamados a se relacionar, daí uma lei divina nos incita, a nós que estamos unidos pela mente, a nossa melhor parte, a honrar as qualidades uns dos outros. Viver de acordo com a razão é o alvo de todos os homens. Busquemos, portanto, tal alvo em vida. Supliquemos que Deus transforme nossos pensamentos em coisas divinas e nos dediquemos, tanto quanto for possível, a colher a sabedoria de todos os lados. Esse que nós falamos agora foi um texto de uma carta do Sinésio a um outro discípulo de Hipátia, que era o Herculiano. Ambos se tornaram discípulos dela e até o fim de suas vidas jamais a esqueceram. Que coisa, né? Uma importante mulher do hermetismo. Na verdade uma importante filósofa, né? Sim. E que provavelmente tem influência hermetista por causa de Theon, o seu pai, né? Que era um hermetista, mas olha só, né? E aí, por motivos políticos, já 400 depois de Cristo, não era nem na Idade Média ainda, então, né? Nem na Idade Média, 415, foi morta por isso, por ser acusada de pagã. É isso, né? É isso, essa é uma história triste. Sim. Mas aí uma grande mulher aí da história, uma grande filósofa, viveu na época da Biblioteca de Alexandria. Sim. Né? Então, com certeza, era muito sábia, tinha acesso a muito conhecimento. E não é uma história muito conhecida, né? A gente só ouve falar de filósofo homem o tempo todo. E olha aí, Hipátia dando seu exemplo aí, sua cara aqui no Conhecimentos da humanidade. Bom, esses inserts que a gente colocou no meio desse vídeo, do filme Ágora, ou Alexandria. Que é com a Rachel Wells. Vocês podem encontrar, é Max muito bacana. Minghella. É legal esse filme, assistam, conta a história dela. E é isso, gente. É isso, comenta aqui embaixo. Se você gostou, não esqueçam de acessar o blog do Rafael Arraes, o Textos para Reflexão, tem muita coisa legal lá, os livros dele. Vai lá, dá uma lida, compartilha, comenta os textos lá no blog também, tem a página no Facebook, participem. Deem o seu joinha aqui no vídeo, Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. Agora nós temos um projeto tanto no Padrim quanto no Patreon, então se você quiser ajudar a gente, pode ser a partir de R$1 até quanto você puder, se você puder.
vai ser muito bacana. Um abraço especial pro pessoal do Telegram, que é das recompensas. A gente tem discutido bastante coisa lá, gosto muito dessa discussão que a gente tem visto por lá. Se inscreva no canal, certo? Certo. E é isso, gente. Obrigado por nos aguentar até o final. Sim. E até semana que vem. Valeu! Valeu!